Olá, turma! Voltamos aqui para mais uma aula de Geografia com o conteúdo Geografia da Indústria, parte 2. Nós vamos expandir um pouquinho mais os nossos conhecimentos, entendendo um pouquinho sobre a localização industrial dessas indústrias a nível mundial. O nosso objetivo é conhecer os cenários industriais regionais a nível mundial. Aqui no nosso roteiro de estudo contém os principais assuntos que serão abordados na nossa aula de hoje. Primeiro assunto, o ranking da industrialização, contendo aí, em ordem crescente, os países conseguiram se industrializar de forma intensa. Vamos falar um pouquinho sobre os Estados Unidos, Japão, União Europeia, China e Rússia. Entre o ranking da industrialização, segundo o Fundo Monetário Internacional, um dado de 2015, nós temos aqui em primeiríssimo lugar, como dos países que se industrializaram de forma mais intensa, os Estados Unidos, em segundo lugar a China, terceiro lugar o Japão, quarto lugar a Alemanha, quinto Reino Unido, sexto França, sétimo Índia e oitavo o Brasil. Durante a nossa aula, nós vamos conhecer um pouquinho como esse processo industrial aconteceu em alguns países que foram citados aqui no nosso ranking da industrialização. Vamos lá? Bom, gente, o primeiro país que eu trouxe para a gente estudar um pouquinho e conhecer de que forma se deu esse processo industrial é os Estados Unidos. Iniciou esse processo se expandindo com a expansão das indústrias na área norte do país, com indústria de consumo da Nova Inglaterra. Em 1861 a 1865, outras áreas foram se acrescentando no processo industrial. A área oeste do país, em direção às bacias carboníferas dos Montes Apalaches e das cidades da região dos Grandes Lagos. Essa área onde houve a expansão das indústrias, logo no século XIX, recebeu o nome de Manufacturing Belt, ou também chamado de Cinturão da Manufatura, onde foram se desenvolvendo as unidades de bens de produção, com base principal no carvão e no minério de ferro. Houve também o nascimento da indústria automobilística. Então, ainda falando de Estados Unidos, outro importante momento que marcou esse processo de industrialização foi a Segunda Guerra Mundial, com forte crescimento nos investimentos industriais que passaram a se dirigir para outras áreas, como o sul e oeste dos Estados Unidos. Campos petrolíferos como o Golfo do México e Califórnia também vieram atrair mais investimentos. Foi aí que essa área sul e oeste do país recebeu o nome de Sunbelt, ou Cinturão do Sol. Se concentram indústrias siderúrgicas, atraídas pelas reservas de ferro e carvão de Burton High, ou para a região de Los Angeles, onde a sucata é utilizado como matéria-prima. Outro episódio também marcante, no pós-Segunda Guerra Mundial, foi a desconcentração de metalúrgicas, como indústrias mecânicas, centros aeronáuticos e espaciais. A indústria de alta tecnologia representou o setor mais importante para o crescimento do Sunbelt. Então, cada área que foi se expandindo e crescendo dentro dos Estados Unidos trouxe uma indústria diferente, uma matéria-prima diferente para ser explorada e também que trouxe uma grande variedade no sistema produtivo do país. A Baía de São Francisco localiza-se centros de empresas que produzem computadores e softwares para internet. Trouxe aqui o mapa dos Estados Unidos, no qual nós vamos analisar um pouquinho a concentração industrial, lembrando que essa linha vermelha aqui no mapa, ela vai delimitar o Sunbelt, a área sul do país, onde se localizam várias empresas, desde indústrias petroquímicas até indústrias aeronáuticas, naval, bélica. E aqui acima, na área norte, nós temos Manufacturing Belt, onde nós temos empresas que surgiram logo aí no início do processo industrial dos Estados Unidos. Então, vocês podem dar um pause no vídeo e para vocês darem uma analisada na localização industrial e de que forma essas indústrias vieram se expandindo por diversas partes, diversos pontos aí do país, tá certo? Então, agora nós vamos conhecer um pouquinho de que forma o processo industrial aconteceu no Japão. Então, lá no século XIX, houve uma expansão industrial no Japão e nas cidades da costa do Pacífico.
mesmo a ausência de reservas de carvão e minério de ferro. Um importante momento, assim como para os Estados Unidos e muitos outros países, foi a Segunda Guerra Mundial, entre os anos de 1939 a 1945, com novos polos petroquímicos que foram sendo construídos nas planícies, juntos aos portos que vieram facilitar tanto o recebimento de matéria-prima como também a exportação dos produtos industrializados. Foi aí que surgiu a deseconomia de aglomeração, tornaram-se nítidas a partir da década de 1970, com o choque do petróleo, custo de produção e crescimento vertiginoso dos preços de terrenos e de aluguéis. Foi que aconteceu aqui, uma supervalorização do terreno. Então, o Japão tem poucas planícies e muitos planaltos, e com isso, o preço dos terrenos, infelizmente, é altíssimo, principalmente para grandes empresas. Foi aí que centenas de empresas japonesas rumaram para o exterior em busca de novos mercados, em busca de praticidade e facilidade. O governo japonês passou a incentivar a desconcentração industrial no interior, também para tentar fazer com que essas empresas não migrassem para outras áreas e se fixassem dentro do seu próprio país e conseguissem se estabilizar financeiramente, em outras áreas, tentando, não só segurar essas empresas, mas também contribuir aí para o crescimento e o potencial industrial da sua nação. A União Europeia vai ser considerada aí o berço das primeiras grandes aglomerações industriais, com forte presença de siderúrgicas na Grã-Bretanha, País de Gales e no sul da Escócia. A Alemanha recebe um destaque, tornando-se a maior região siderúrgica da Europa. Em 1950, em prol da pacificação da exploração dos recursos naturais, dos recursos europeus, surgiu o Tratado da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, a CECA, tentando apaziguar os conflitos a partir da exploração. A Alemanha se tornou a principal potência da União Europeia com o complexo industrial do Reno-Ruhr. A França apresenta seus centros industriais localizados no norte do país. A Grã-Bretanha traz investimentos em Londres, com indústrias químicas e mecânicas. Na Itália, as indústrias siderúrgicas e mecânicas estão localizadas no norte do país. Em 1999, houve aí a adoção da moeda única, o euro, que abriu caminho para uma profunda reorganização espacial da indústria europeia e também trouxe um fortalecimento para a economia desses países. Conhecendo um pouquinho agora sobre o potencial industrial da China, a China que recebe essa característica como potência industrial e exportadora, tendo uma política de liberalização e abertura econômica em 1978, que veio propiciar uma abertura para investimentos estrangeiros, e dentre as vantagens concebidas pelo governo, as grandes companhias e a mão de obra barata e abundante vieram transformar o país em uma das mais importantes plataformas de exportação de bens de consumo do mundo. A forte aliança comercial com diversos países, inclusive com a África, trouxeram fortes investimentos e parcerias, em busca principalmente de matéria-prima. A Rússia, antiga União Soviética, veio ser fundada em 1922, trouxe um processo de industrialização marcado pelo controle estatal sobre os meios de produção e pelo planejamento centralizado, e que não vai ser algo muito válido para esse crescimento. E a localização industrial, ela depende principalmente de fatores políticos. Dispõe de imensas reservas de carvão, de petróleo e de minério. As regiões industriais estão associadas aos recursos naturais e à sua exploração. A indústria de bens de consumo atende aos mercados locais. Em 1991, a União Soviética deixou de existir e enfrentou grandes problemas, como, por exemplo, a defasagem tecnológica e a privatização das empresas estatais, com forte queda do PIB, que vem ser Produto Interno Bruto. Ainda no ano de 1991, formou-se a CEIA, Comunidade dos Estados Independentes, que veio fortalecer a economia da Rússia, ampliando
a indústria pesada e do setor energético, com forte exportação de combustíveis, como o petróleo bruto e o gás natural. Então, nós vamos ficando por aqui em mais uma aula cheia de muito conhecimento. Espero que vocês assistam o vídeo várias vezes para que vocês detenham um pouquinho desse conhecimento e compreendam direitinho de que forma esse processo de industrialização ele foi importante e vem ser importante para todos os países, não só para esse país, né? E eu espero que vocês estudem bastante em preparação para a nossa N3, tá certo? Deixo aqui uma mensagenzinha, já que estamos nos aproximando das férias, que em julho a felicidade não tire férias e os sorrisos não fiquem de folga. Tiara Martins. Desejo muito sucesso na realização das avaliações e que nós possamos voltar em breve. Um forte abraço virtual, professora Simone Kess.